Olá, seja bem-vindo ao IHS Teologia Católica, nosso terceiro encontro, segunda aula sobre o Catecismo da Igreja Católica. Seja bem-vindo e vamos iniciar com uma breve oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Bernardino de Sena, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Dando início, então, à nossa aula, ao aprofundamento do conteúdo do Catecismo da Igreja Católica, a nossa aula 2, né? A aula 2 do conteúdo. Porque lá a primeira aula foi a história, a história do Catecismo. A aula passada foi a primeira aula do conteúdo, nós iniciamos o prólogo. E hoje nós damos início à primeira sessão, primeiro capítulo. Primeira parte, a profissão de fé, a primeira sessão, eu creio, nós cremos. E o primeiro capítulo, o homem é capaz de Deus. Neste primeiro capítulo, ele é subdividido. O desejo que o homem tem de Deus, né? Os caminhos de acesso ao conhecimento de Deus que nós podemos trilhar. O que a igreja diz sobre o conhecimento de Deus e como falar de Deus. A aula, portanto, de hoje corresponde aos parágrafos 26 a 49. Vale a pena a leitura, né, do catecismo da igreja depois da nossa aula aqui, ou até mesmo antes da nossa aula. Então, a aula diz respeito a estes parágrafos aqui do catecismo amarelinho, né, o catecismo inteiro da igreja, correspondente, portanto, aos parágrafos 26 ao 49. Na primeira aula, primeiro capítulo, né, o homem é capaz de Deus, a busca que o homem faz de Deus. Vejam que nós fomos criados por Deus, nós participamos da existência de Deus. Vamos relembrar da aula passada que existia Deus, porque Deus é eterno, Deus não tem início nem fim. A criancinha pergunta para a mamãe: mamãe, quem criou Deus? A mamãe vai dizer: Deus sempre existiu, meu filho, sempre, sempre existiu. Ele é o ser perfeito ou perfeitíssimo que sempre existiu. E somente existia Deus e mais nada, mais nada. Não é que tinha Deus em um espaço escuro. Não tinha um espaço escuro. Somente tinha Deus. E quando Deus cria a partir de si. Ele partilha com aquilo que ele está criando a sua existência. Então, todo o universo, todo o mundo, todo o nosso planeta, todos os seres que existem e nós que existimos, fomos criados participando da existência de Deus. Então, nós temos algo de Deus desde o início, que é a participação na sua existência. Deus criou para fora de si todas as coisas. E este criar, este dar-se, ele dá de si mesmo e cria todas as coisas. Portanto, nós, desde o início, todo o mundo existe como uma participação na existência de Deus, que é um ser perfeitíssimo e eterno. Lá no primeiro parágrafo deste capítulo, a igreja vai falar sobre o desejo que nós temos de Deus. E fala o seguinte: o desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si. E só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Então, portanto, nós fomos criados por Deus, nós participamos da existência de Deus. Esse desejo de nos completarmos, esse desejo de nos plenificarmos, este vazio que existe em nós, ele só é preenchido quando nós correspondemos ao desejo intrínseco à nossa existência, que é o desejo de Deus. Por mais que eu não saiba, por mais que as pessoas não creiam em Deus, existe em toda pessoa algo de Deus que me impulsiona para Ele, que me faz buscá-lo. Por mais que eu possa responder negativamente a este desejo, existe em mim algo que me faz buscar Deus. Ou seja, é aquele algo de Deus
que não cessa de nos atrair para Ele, nos atrai para Deus. E eu posso responder isso de uma forma positiva ou negativa. Positiva, me dando os sacramentos que Ele instituiu, a Divina Eucaristia, a confissão com frequência, batizar os filhos, o sacramento do matrimônio, a ordem, a unção dos enfermos, o crisma, que é o modo que eu vou respondendo a esse desejo que me faz ir para Deus, que me faz buscar. O ser humano, portanto, só encontra a verdade e a felicidade em Deus. Porque em Deus nós temos toda a resposta da nossa existência. Nós, com humildade, porque Deus resiste ao prepotente, nós, com humildade, buscamos a Deus. Mas quando nós buscamos a Deus, não é para engrandecer a Deus, porque Deus não precisa disso, Deus já é perfeitíssimo. Mas quando eu busco a Deus e eu experimento Deus, eu me dou a esta experiência, sou eu que me conheço, eu que me completo, eu que vivifico a minha existência, porque eu estou na minha fonte, da onde eu saí. E da onde que nós saímos? Nós saímos do desejo de Deus de partilhar a sua existência. E aí nós fomos criados. Então, este algo de Deus que nós temos nos leva a Ele. E nós, quando o buscamos, respondendo positivamente a este desejo de buscá-lo, nós nos conhecemos mais, nós conhecemos a verdade e nós conhecemos a verdadeira felicidade. Porque nos voltamos, aliás, àquele que nos criou e que nos deu a existência. O catecismo ainda vai dizer que de muitos modos na história o ser humano experimentou Deus. O ser humano é ser religioso desde a sua criação. Se nós pegarmos lá as ciências da religião, nós vamos compreender que toda a civilização até hoje, toda a civilização tem traços de uma busca de Deus, tem traços de uma religiosidade. Toda a sociedade humana foi religiosa. Por quê? Porque faz parte da constituição do ser humano este algo religioso, este algo que me impulsiona para Deus, porque Ele é a fonte da existência de todas as coisas. Então, Deus criou de um só homem todo o gênero humano para habitar sobre a superfície da terra. E fixou períodos determinados e os limites de sua habitação, para que os homens procurassem a Deus e se esforçassem realmente por o atingir e encontrar. Na verdade, Ele não está longe de cada um de nós. É nele que vivemos, nos movemos e existimos. Então, veja, Deus sempre está perto de nós. Somos nós que nos afastamos dele pelo pecado. O pecado nos afasta de Deus. A prepotência humana, o orgulho, me afasta de Deus. Me leva para longe de Deus. No entanto, Deus sempre está próximo e sempre vem ao nosso encontro. Vejam, Ele veio, Ele nos criou, Ele veio e se revelou a Abraão e reuniu um povo. Ele veio, falou com Moisés e deu a sua lei para que nós fôssemos salvos. Ele veio e despertou nos profetas as profecias a respeito do Messias e da salvação. Ele mesmo veio e se fez homem e habitou entre nós para a nossa salvação. Deus sempre vem ao nosso encontro, mas é preciso que eu vá ao encontro de Deus, porque no final eu existo porque Ele me deu a existência e eu vivo, sou movido e existo sendo mantido por esta existência que Deus me deu. Então, ver, antes nós tínhamos lá o politeísmo e o paganismo. Né? Antes de Deus se revelar a Abraão, nós acreditávamos em vários deuses, por isso politeísmo, ou seja, o paganismo. Adora tudo que é coisa, menos um único Deus. Né? E neste tempo aqui nós estávamos sem Deus? Não. Deus usou este tempo para nos preparar para a revelação que inicia com Abraão. Ou seja, aqui foi um tempo em que a humanidade teve consciência de fé. Ou seja, que nós podemos transcender.
que nós podemos crer em um ser superior. Então, o tempo antes de Abraão, que é o tempo do politeísmo, a fé em vários deuses, é o tempo que Deus precisou para preparar a humanidade. Ou seja, melhor, o tempo que a humanidade precisou para que Deus a preparasse, para que nós pudéssemos receber a revelação dele como único Deus, como único e verdadeiro Deus. Portanto, até Abraão, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, até Abraão, foi um tempo que a humanidade estava mergulhada na fé nos vários deuses, falsos deuses, um politeísmo. Mas ali Deus trabalhou para que nós fôssemos preparados para a revelação. E neste período, então, o ser humano foi criando consciência de fé, porque nós somos seres religiosos e nós podemos crer e transcender. Então, Deus se revela a Abraão e aqui inicia a fé monoteísta, ou seja, a fé no único Deus. Então, Deus se revela a Abraão dizendo: o politeísmo não existe mais, né? Esta fé em vários deuses, ela é vazia, sem sentido nenhum, inexistente, isso não existe. Todo este tempo, a humanidade começou a crer, teve consciência de fé, e agora, Abraão, eu vos digo, sou o único Deus e fora de mim não existe outros deuses. Então, em Abraão, nosso pai da fé, nosso pai na fé, Deus único se revela. E aqui Deus se revela e já reúne um povo, ou seja, o início da igreja. A igreja começa a ser preparada em Abraão. Todo o povo de Israel é uma preparação para a igreja, esta igreja que nós fazemos parte, por graça divina. Então, Deus se revela a Abraão, inicia a fé monoteísta em um único Deus, porque Deus se revela sendo um. Um Deus apenas é o que existe. Não existem vários deuses, um só. E ao se revelar como uno, reúne um povo no qual a igreja começa a ser preparada. Todo o caminho do Antigo Testamento, a história do povo de Israel, a preparação da igreja, guardaram a fé no único Deus, mas é uma preparação para a encarnação do Verbo. O Verbo divino, o Filho de Deus, se fez homem no ventre de Maria Santíssima. Jesus Cristo, ele é o Messias Salvador. Em Jesus, nós sabemos que este único Deus que se revelou a Abraão é o Deus uno e trino. Um único Deus que subsiste em três pessoas realmente distintas: o Pai e o Filho e o Espírito Santo. E nele, no Verbo encarnado, a igreja é plenificada. Começou a ser preparada em Abraão e é plenificada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois da salvação ter sido completada por Cristo na cruz e na sua ressurreição, ele, junto com o Pai, enviou o Espírito Santo, que é o Pentecostes. Em Pentecostes, Jesus, que já está à direita do Pai, junto com o Pai, nos envia o Espírito Santo, manifestando a missão da igreja. A igreja começa a ser preparada em Abraão, é plenificada em Cristo e manifestada na sua missão no Pentecostes. O Espírito Santo manifesta a missão da igreja. Atualmente, nós vivemos o tempo da igreja e da liturgia, esperando a segunda vinda de Cristo para só restar a igreja triunfante. Quando Jesus vier, nós todos seremos reunidos e seremos um no Pai, onde vai sobrar a igreja triunfante. A igreja é preparada em Abraão, começa a ser preparada em Abraão, é plenificada em Cristo, sua missão é manifestada em Pentecostes e nós aguardamos agora o triunfo final da fé cristã na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós fomos criados por Deus, participamos da sua existência, existe uma relação íntima e vital que une o homem a Deus, né? Só que esta relação íntima e vital, ela pode ser esquecida e desconhecida. Inclusive pode ser até rejeitada pelo ser humano. Então nós participamos da existência de Deus, somos criados por Ele,
mas Deus nos amou e nos deu liberdade. E nós podemos esquecer esta relação íntima e podemos até rejeitá-la. Tais atitudes, a igreja vai dizer no parágrafo 29, têm origens diversas. A revolta contra o mal existente no mundo, porque algumas pessoas atribuem o mal do mundo a Deus e não ao ser humano, e à própria criatura. A criatura não é perfeita. Acontecem terremotos, mas de quem é a culpa do terremoto? É culpa da criatura, que é imperfeita, a terra é imperfeita. Então, às vezes, acontece uma imperfeição. Essa perfeição, aliás, dá fruto, ou resultado, ou uma catástrofe, que seja. Também nós rejeitamos Deus porque somos ignorantes e temos indiferença religiosa. Atualmente nós vivemos o tempo da indiferença religiosa, uma ignorância religiosa. As pessoas não sabem doutrina, as pessoas não sabem rezar, as pessoas não sabem participar da missa, não sabem respeitar o templo sagrado. Também nos faz rejeitar Deus as preocupações do mundo e das riquezas. A busca pela riqueza, pelo status, pelo poder, as preocupações puramente mundanas. Nós esquecemos a esperança da salvação. Esquecemos que o objetivo do ser humano é alcançar o céu, a salvação. Também o mau exemplo dos que creem, os católicos que dão mau exemplo, que roubam, que mentem, que faltam à missa, que não rezam. A atitude do homem pecador, que tem medo de Deus, ou se esconde de Deus porque tem vergonha. Não tem vergonha do pecado, mas quando peca, então tem vergonha de Deus, então acaba se afastando da igreja, acaba rejeitando, porque o pecado é aprazível em um momento, mas eu olho para a cruz e vejo que o meu pecado só faz mal. Ou eu posso me converter e amar a Deus, ou rejeitá-lo. E o pecador incontrito rejeita a Deus. Deus, que é perfeitíssimo, boníssimo, amorosíssimo, é Ele. Gente, é Deus, meus irmãos, é Deus que nunca deixa de chamar o homem a que o procure, para que o encontre, e para que o encontrando, encontre a vida e a felicidade. Foi Deus que nos criou, foi Deus que nos amou por primeiro, é Deus que nos salva, é Deus que intervém na história da humanidade e vem até nós porque Ele nos ama. E quem ama não abandona. Nós que somos duros de coração, que abandonamos a Deus, que não deixamos de ir à missa, que não rezamos todos os dias, que não somos gratos por tudo que somos e tudo que temos, mas Deus nunca nos abandonou e nunca nos abandona e sempre nos inspira para que nós o busquemos e o amemos. No entanto, apesar de Deus fazer isto, é uma exigência que todos nós nos esforcemos com a nossa inteligência, com retidão de vontade, com um coração reto e puro, também com o testemunho dos outros, dos santos, que nos ensinam a procurar a Deus. Vejam, Deus nunca nos abandona, mas é preciso que eu também o busque, que eu responda a este chamado de Deus, que eu responda a esta vinda que Deus faz ao mundo por causa de mim, por causa de você. Porque Deus nos amou e não quer que nós nos percamos. Deus não quer nos ver condenados. Só que eu sou livre e eu preciso me voltar a Deus para encontrar a felicidade e a verdade. No parágrafo 31, a igreja vai falar sobre os caminhos de acesso ao conhecimento de Deus. Estes caminhos para atingir Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. Então, a partir do mundo e da nossa existência, nós podemos também encontrar a Deus. Nós podemos. Então, a igreja vai dizer, o mundo, a partir da ordem e da beleza, pode chegar-se ao conhecimento de Deus como origem e fim do universo. Então, nós olhamos o macrocosmos, o universo, as estrelas, o sol, a lua, a terra que gira em torno de si mesma, a terra que girando em torno de si mesma gira em torno do sol, ali dando a dinâmica do dia e da noite, dando a dinâmica da mudança das estações para a manutenção da vida. Quem é que organizou esse universo inteiro deste tamanho? As coisas não se organizam sozinhas. Imagine você tirou todos os pratos do armário
tem que organizar tudo de novo, porque eles não se organizam. Como é que o Sol, a Lua e a Terra se organizaram para nos manter vivos? Foi Deus que nos fez. O macrocosmos fala de Deus. O microcosmos, aquela flor tão bela, tão simples, tão pobre ali, mas de uma beleza gigantesca. Quem é que deu a cor a ela, a vida, aquele formato? Foi Deus. Os riachos. Então, o macrocosmo fala de Deus e o microcosmo fala de Deus. A organização de todas as coisas exige que alguém tenha organizado. E a organização das pequenas coisas também exige que alguém tenha organizado. E quem é que foi? Quem de nós pode do nada criar uma rosa? Somente um ser perfeitíssimo e onipotente, Deus, o único. O ser humano também. Nós a verdade grita, o desejo de verdade grita em nós. E o desejo de beleza, não a beleza do mundo, a beleza das virtudes, da caridade, da simpatia, da empatia, da fraternidade, isto grita no ser humano. Quem é que deu isso a nós? Quem é que deu isso a nós? Foi o próprio Deus que deu isso a nós. Voltados à verdade e à beleza, o homem interroga-se sobre a existência de Deus. Voltados à verdade e à beleza, nós percebemos que o ser humano é irredutível à simples matéria. Nós não somos só corpo, carne, osso. Nós temos uma alma que é maior do que o corpo. Estamos vivendo agora um tempo dramático. Querem tornar o crime do assassinato de crianças lei, o aborto. Como pode Deus ter dado a existência a alguém e um ser humano decidir tirar esta existência? O que tem no ventre de uma mulher, quando ela está grávida, não é um acumulado de células. Existe uma alma ali também, que anseia por Deus e que Deus a ama. E que Deus deu aquela mãe, aquele pai, para que eles também se salvem tendo aquela criança. Deus agiu na vida daquele homem e daquela mulher, dando a eles um filho. Mas ali já tem uma alma. E o aborto impede a existência. Nós dizemos, não, Deus, o Senhor errou. O Senhor que é perfeitíssimo, onipotente, o Senhor errou. Eu que sei. A minha prepotência é maior. Eu quero tirar esta existência. E mato o filho. Uma mãe que mata um filho. Isto é o aborto. Uma mãe perversa que mata o seu próprio filho, negando aquele filho a existência que Deus deu a ele, dizendo que Deus errou no final. Por isso é um pecado que brada os céus de todos os modos, pelo assassinato, pela heresia, pela mentira, pela ação má que completa tudo isto e que perturba depois, de forma trágica, sobretudo a vida da mulher. O mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos nem o seu primeiro princípio, nem o seu fim último. Ou seja, o mundo e o ser humano sabem e atestam pela sua própria existência que participam do ser em si. Deus, o ser perfeitíssimo e uno, o ser completo, o ser eterno, que me faz existir, que me deixa existir e que me ama e que ama a minha existência. E que eu existindo sou a glória dele mesmo, porque também a minha existência manifesta um pouco da sua glória. Assim, por diversos caminhos, o homem pode ter acesso ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e fim último de tudo. Deus é a realidade, que é a causa da primeira coisa que existe, porque somente ele existiu e todos nós participamos da sua existência. E é o fim último, o qual nós desejamos desde já. Ser um em Deus como Cristo nos prometeu. Ele vai nos levar ao Pai e nós seremos um em Deus. A realidade, que é a causa primeira de todas as coisas, e o fim último de tudo, é Deus, uno e trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vejam, o mundo e a nossa existência
nos dizem que nós somos racionais, que nós pensamos. E a razão, ela me fecha ao que é natural, ao que é palpável. A minha razão me fecha aquilo que é provável. Mas Deus me deu a graça da fé. A fé abraça a razão e eleva a razão. E a fé ajuda com que um ser racional consiga crer no único e verdadeiro Deus que vem até nós e se revela. Portanto, a fé não suprime a razão, mas abraça a razão e eleva a razão. E o ser humano, então, crê e ama o único e verdadeiro Deus. Mas para que o homem possa entrar na intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder receber com fé esta revelação. Ou seja, nós podemos conhecer Deus pelas realidades, o macrocosmo, o microcosmo, mas podemos conhecer um pouco de Deus assim. É uma forma, é um caminho. No entanto, para que nós pudéssemos alcançar um grande conhecimento dele, ele quis revelar-se a nós. Ele veio até nós. E esta revelação começou em Abraão, ele dizendo, sou o único Deus. Passa por Moisés, ele nos dá a lei para viver esta revelação. Passa pelos profetas que anunciam a vinda do Messias. Nós conhecemos Deus plenamente em Cristo, porque Deus se revelou e veio até nós. Nós podemos conhecer ele a partir das coisas, mas conhecemos mais porque ele se mostrou, ele se revelou, veio até nós e se fez um de nós. A Santa Igreja, no parágrafo 36, atesta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Ou seja, nós podemos. Conhecemos um pouco de Deus a partir das coisas criadas. No entanto, sem a capacidade da razão, nós não poderíamos acolher a revelação de Deus. O homem tem capacidade de conhecer a Deus porque foi criado à imagem de Deus. Deus, vindo se revelar a nós, se revela a seres racionais que pensam e que podem conhecer a verdade. O ser humano tem necessidade de ser esclarecido pela revelação de Deus. Ou seja, a revelação completa o nosso conhecimento de Deus. Eu posso conhecê-lo pelos caminhos naturais e vou me aproximar um pouco. A revelação me eleva a um alto grau do conhecimento de Deus. Por quê? Porque a revelação é o ato de Deus vir ao nosso encontro e se mostrar e se revelar a nós. E como falar de Deus? É o que a igreja apresenta no quarto item do primeiro capítulo, nos parágrafos 39 e 40. Ao defender a capacidade da razão humana para conhecer Deus, a igreja exprime a sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens, com todos os homens. Portanto, é aqui que a igreja então se sente responsável para ensinar Deus, para falar de Deus. Mas dado que o nosso conhecimento de Deus é limitado, a nossa linguagem ao falar de Deus também o é. Não podemos falar de Deus senão a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano e limitado de conhecer e pensar. Então é claro que quando nós falamos de Deus, nós falamos de um modo humano. Apesar de nós sabermos que conhecemos Deus porque ele se revelou, mas se revelou a humanos e nos falou de modo em que nós pudéssemos compreender. E compreendendo, quando nós falamos de um modo humano. E, portanto, se é humano, é criatura, é limitado. Então, o modo de falar de Deus é muito limitado. Pela linguagem, nós nunca poderemos expressar totalmente o ser de Deus, porque é um ser eterno, onipotente, onisciente, e nunca será esgotado. Todas as criaturas têm algo de Deus, têm uma semelhança de Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Ou seja, nós temos a perfeição das criaturas. Nós conhecemos a verdade, a bondade, a beleza, que refletem a perfeição infinita de Deus. A busca pela verdade, a bondade, a beleza, refletem muito de Deus, refletem uma perfeição divina. Mas todas as criaturas têm algo de Deus. Tudo. Então, Deus transcende toda a criatura, ele é maior do que tudo. Os seres humanos e todas as criaturas têm algo de Deus.
mas Deus é muito maior do que tudo. Então é preciso purificar incessantemente a nossa linguagem, no que ela tem de limitado, de ilusório, de imperfeito, para não confundir Deus inefável, incompreensível, invisível e impalpável com nossas representações humanas. As nossas palavras humanas ficam sempre aquém do mistério de Deus. Ou seja, nós podemos falar muito de Deus com muita eloquência. Deus é bom, justo, misericordioso, eterno, onipotente, onisciente, mas nunca nós vamos falar tudo o que Deus é, porque nem sequer ainda nós o conhecemos e nós não o vemos. E mesmo na eternidade, nós nunca vamos esgotar o conhecimento de Deus, porque nós somos uma criatura e Deus é o Criador. Então, nossa linguagem, nós falamos de um modo humano a respeito de Deus, mas ainda que seja imperfeito e humano, atinge o próprio Deus. Exprime algo da infinita simplicidade de Deus. Mas nunca nós vamos esgotar a Deus. Nunca. Entre o Criador e a criatura, não é possível notar uma semelhança sem que a dissemelhança seja ainda maior. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, mas nós sofremos, Deus não sofre. Nós temos fome, Deus não tem. Nós temos cansaço, Deus não. Então, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas tem muita dissemelhança também. Tem muito ainda que nós precisamos, nós precisaremos muito ainda para sermos mais iguais a Deus. Então, ao mesmo tempo que somos semelhantes, somos bem dissemelhantes também. Então é isto, aprofundamento do catecismo. Encerramos por aqui. Próxima semana temos a aula 3, continuando na primeira sessão, agora o capítulo 2. Deus ao encontro do ser humano. Deus que vem ao nosso encontro. Este é o tema da próxima aula. E rezamos, nos consagrando a Nossa Senhora, que é a sede da sabedoria, a Mãe de Deus e nossa Mãe também. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, rogai por nós. Deus vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que ao nome de Jesus todo joelho se dobre.